Uma empresa que iniciou sua trajetória em 2008 na cidade de Sobradinho e que hoje se tornou referência em construção de casas em condomínio fechado de Santa Cruz do Sul, trazendo inovação, tecnologia em projetos arrojados da nossa cidade. Hoje você vai conhecer o arquiteto Fernando Mai e a FM Participações. Então, agradecemos primeiramente a presença do Fernando aqui no nosso podcast, está em casa hoje. Obrigado, Fernando, por ter topado aí o bate-papo com a gente. Isso aí, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigadão. Fernando, a gente queria começar contando um pouco do teu início da tua trajetória, onde é que tu nasceu, como é que o Fernando, foi o processo do Fernando até ele se imaginar sendo um arquiteto, não o início da construção. Como tu te imaginou sendo um arquiteto na tua vida? Como é que foi o início da tua vida? Sim, sim. É bem curioso porque os meus pais são do ramo de atacado, né, que não tem nada a ver com arquitetura. Não tinha nenhuma ligação com construção civil. E teve um determinado tempo, eu sempre pensava assim, vou fazer administração de empresas para continuar o negócio do pai, né? E num ato de grandeza do meu pai, um dia ele sentou comigo e disse, vem cá, mas por que tu quer fazer administração? Eu disse, não, para seguir o teu negócio. E ele disse, não se sinta pressionado a continuar o meu negócio, né? Tu tem uma estrada livre. E aí, eu lembro até hoje, assim, peguei aquele catálogo da Unisc e comecei a olhar o que eu me encaixava além da administração. Quais cursos? Então não é uma coisa assim, tipo uma historinha de... eu brincava com Lego quando era pequeno, quis desde pequeno ser arquiteto. Não, foi na última hora mesmo. Né? E aí fui lá, primeira opção, arquitetura, segunda administração. Olha aí. Passei em arquitetura, né? Na Unisc. E aí... Isso foi em 2008, né? Não, 2008 eu me formei. Foi em 2003. Quando eu ingressei na faculdade. Fui um dos únicos alunos a fazer em 5 anos a arquitetura, porque ela tem muitas cadeiras, né? E logo no começo, assim, eu me lembro na primeira aula, o professor falou assim, introdução à arquitetura, ele pediu para ir num quadro e fazer tipo um mapa mental, assim, do que entendia sobre a arquitetura. Uns lá, eu me lembro que um falou fundação, eu para mim pensei, fundação para mim é um hospital, fundação, um órgão. O Roberto Marinho, sei lá, alguém, entendeu? Esse tipo de coisa assim. Sim. Não sabia nem o que era uma fundação, sabe? Então, para vocês terem uma ideia Começou da do não zero, ligação anterior, sabe? Então, esse foi um fato, assim, bem, bem curioso, mas foi um ato do meu pai, assim, até... Grande, né? Digamos, de me dar essa clareza, né? E foi assim que começou, digamos, a história de arquitetura. De arquitetura. E tu nasceu em Sobradinho? Nasci natural em Sobradinho, de lá? Sou natural de lá. Vim para Santa Cruz através da Unisc, no caso. Legal. Enquanto estava aqui, estagiei todo o tempo da faculdade. Acabei voltando para Sobradinho, que a gente tem aquela ideia de que aqui as pessoas me conhecem mais, eu vou ter mais trabalho, né, vão me procurar mais, né? Os primeiros projetos são bem curiosos, assim, era suíte de motel. Legal, né? As coisas diferentes. Digamos assim, também jazigos de cemitério. Então, digamos, o começo é bem... Bem Ele não poupa o cara do começo, né? E até teve no começo, assim, uma questão também que... Aquela ânsia de começar a trabalhar, né? Uma empresa me procurou para ser o responsável técnico da parte de... ser o responsável da empresa deles, quanto a licitações e tudo mais. E eu, vem cá, né? Tipo, já me procuraram, vamos lá. Nem sabia o que é. Aí fui e no começo, assim, até entrei de sócio do cara. E o cara, meu Deus, era um cara, assim, enrolado. Tanto que eu nem sei onde ele mora hoje, sabe? Ele sumiu do mapa, né? O cara deu um nozão, assim, legal na cidade. E tu envolvido. E eu envolvido, né? Digamos, todo mundo fala ali que no começo tem a primeira quebrada, né? Para mim foi a primeira quebrada, porque eu comecei tendo que pagar a conta de alguém sem eu ter lucrado com aquilo. Nada. Então, mas depois, digamos, de tudo eu digo assim, não tenha revolta de ninguém. Se eu encontro essa pessoa hoje, eu sou capaz de agradecer ela, porque ela me ensinou de certa forma foi uma base, né? Com quem me envolver, sabe? Sim. Não te atira...
Faz parte da tua história também, Isto, de aprendizado. E tu chegou a ter, por exemplo, lá em Sobradinho, alguma referência na época? Porque para mim, por exemplo, eu saí do interior também e não tinha nenhum corretor de imóveis na minha cidade. Como é que era para ti as referências do que tu tinha lá? Lá também era curioso, assim, tinha um arquiteto que fazia bastante obras lá, o Roger Carnel, que foi uma pessoa que eu, digamos, pensei, eu gostaria de ter a quantidade de projetos que esse cara faz. Mas ele tocava uma linha de projetos bem diferente da que a gente fazia. Talvez eu fui um dos primeiros que começou uma arquitetura contemporânea em Sobradinho, né? Teve uma outra colega, a Patrícia, que se formou junto ao mesmo tempo que eu. Então, eu me lembro que eu e ela meio que disputavam os projetos de arquitetura contemporânea na cidade. E, enfim, lá eu construí, já estou no 3º prédio que eu fiz lá. Então, tem uma história legal lá também, né? E como é que foi teu começo? Tu ingressou direto em Sobradinho? Tu fez algum projeto em outra cidade? E começou fazendo esses projetos para terceiro? Como é que foi o início, assim? Tinha projeto? Alguém te largava uma casa inteira na mão? Como é que funcionava até tu criar esse know-how de poder dizer, cara, pode deixar a tua obra na minha mão que tá em boas mãos? Como é que foi isso? Teve 2 coisas bem curiosas, assim. A primeira casa que eu fiz o projeto, às vezes até brinco, assim, se eu ganhar na Mega Sena, eu sou capaz de ir lá e construir uma nova para eles, porque foi uma série de aprendizados dentro daquela casa, né? Então, foi uma primeira casa que eu me lembro, assim, que foi a obra inteira. Mas um dos meus primeiros projetos, é curioso até de falar, foi um edifício de 30 apartamentos. Que lá em Sobradinho tinha um grupo de investimentos que se uniram e acabaram me procurando, até acho que eles foram muito confiantes, digamos assim, né? O cara iniciando ali, recém-formado, projetar um prédio. E foi um prédio bem sucedido, um prédio bem marcante lá em Sobradinho. Tem uma arquitetura com sacadas bem curvas e tal. Ele é comercial ou residencial? Ele é residencial. Residencial. Uhum. E esse foi um dos primeiros projetos lá. E Sobradinho, graças a Deus, me abriu muitas portas, assim, sabe? Então foi uma... E lá eu acho que o legal do pessoal é que muita gente se junta para construir, né, lá, né? Sim. Então tem te abriu um leque que hoje é um nicho de mercado da FM Participações, que eu acredito que vem de uma veia de lá, né? Se juntam muitas pessoas, cara, vamos fazer um prédio, vamos tocar um negócio juntos, vamos juntar as pessoas que pensam no mesmo ideal de fazer dar certo a coisa. É isso aí. Inclusive, digamos, Sobradinho deu origem à FM Participações, né? Através dessas relações, enfim, tudo mais. Então, quando a gente começava um prédio lá, vender no lançamento se tornava fácil, porque a gente procurava o fulano, Beltrano, enfim e tal. Eu me lembro, assim, teve um investidor que ficou com 10 apartamentos, por exemplo, de um prédio que a gente fez. Então, e essas pessoas depois se tornaram nossos investidores aqui nas casas também da FM Participações, né? Então, e aí foi se juntando e abrindo mais as portas com o pessoal daqui, e aí a coisa vai evoluindo, né? Tomando um rumo diferente. E quando é que tu definiu vir para Santa Cruz, de Sobradinho para cidade? Foi uma... Eu conheci uma pessoa que hoje é meu atual contador, o Jonas, no caso. Também é nosso, né, Gabriel? Por Da- sinal, também é nosso da Online contador. Contabilidade aí. E eu já tinha feito um projeto, na verdade, há um tempo atrás, no Reserva dos Pássaros, mas tinha feito aquele projeto e voltado para Sobradinho, entende? Então, vinha de lá e tal. Mas esse projeto foi um projeto que... interessante, porque foi nele que me deu a intuição, sabe? Do negócio de hoje. Porque era uma casa no Belleville, né? E ele fez uma negociação onde ele ficou com o imóvel da pessoa e iria entregar a casa construída. E como eu estava por dentro de todos os números da casa e vendo quanto que ela valia depois a venda, teve um dia, eu me lembro até hoje, assim, uma cena que eu estava acompanhando a concretagem, eu estava enxergando o concreto entrar na caixa e ali me veio uma imagem, assim, tipo, a gente transforma em resultado, né? Isso aqui. Então, eu lembro que naquele dia
Eu cheguei em casa e fiz o esboço da FM Participações, como ela ia funcionar. Foi muito rápido, foi coisa de meia hora. Eu tinha tudo num papel, assim, um mapa mental de como ia funcionar. E dali para frente só foi, sabe? Então, essa ideia de fazer as casas no regime de investimentos e tudo mais. Essa foi a tua primeira obra em Santa Cruz? Essa foi a primeira... Não, é a segunda obra em Santa Cruz. Que legal. E o teu primeiro edifício tocando como AFM Participações foi esse, dividindo lá em Sobradinho? Foi esse? Não, Lá? a FM Participações surgiu aqui em Santa Cruz. Lá em Sobradinho a gente tem uma empresa chamada CFM Empreendimentos. Então, porque eu tenho um sócio lá, o Cássio Finkler, né? São duas empresas completamente diferentes. São completamente diferentes, né? Então, lá é o ramo predial, né? Lá, então, é só prédio, não tem Prédio. projeto isso. de casa. Sim. Uhum. E a gente fez lá primeiro o edifício Sobradinho, depois o edifício Ônix, depois o edifício Topázio e agora a gente está fazendo o edifício Rubi. Então, bem dizer, quase todos os prédios Sobradinho Que legal. foi a gente que fez. Tem um dedinho de vocês lá. E hoje, na atualidade, para o pessoal que conhece o Fernando Mai em Santa Cruz, quais que são os segmentos que tu tem atuado hoje? O que, que é o escritório de arquitetura Fernando Mai e o que, que é a FM Participações? Sim, legal a pergunta. Eu venho já, desde que eu me formei, de 2008, então, com o escritório de arquitetura, onde a gente sempre teve um diferencial que eu entendo que foi materializar aquilo que a gente projeta. Então, eu costumo dizer assim, e cada vez mais eu estou sentindo essa necessidade de materializar, porque hoje, até assim, quando eu sento com um cliente novo, se chegar alguém hoje no meu escritório, sentar na mesa e falar comigo, se eu pedir referências para ele, ele vai trazer 10 referências todas de Instagram e que, digamos assim, são imagens renderizadas, não são materiais. Sim. Entende? Não existe fisicamente ainda. Então, às vezes eu costumo brincar com eles, cara, nós já estamos vivendo um metaverso, entende? Que vocês já se agradam com imagens não reais, né? Sim. Então, e o nosso diferencial sempre foi isso, de transformar aquilo em obra, em ambiente, em bem-estar Aquilo ali. da vida, entende? Então, esse foi um grande diferencial nosso e que eu sempre quis muito que tudo que a gente projeta, a gente executa. Então, no escritório de arquitetura, a gente sempre teve esse diferencial. E aí, na vinda para Santa Cruz, que, digamos, também um fator que me fez muito vir para Santa Cruz e fez a minha mudança também foi a minha esposa, no caso, quando a gente se conheceu, né? Senão ela vai ficar brava aí, vai dizer que... Não lembrou de mim? Botei só as culpas no Jonas. Né? Mas ele casa com o Jonas, louco, então. casa com ele. Né? Mas a questão era, digamos assim, eu vim também, daí me mudei por causa dela para cá, né? Formar família. Formar família e tudo mais, aquela história toda. E aí a gente veio e iniciou a primeira casa de investimentos, né? E a gente viu que era um negócio que ia dar muito certo e, digamos, já teve logo procura para cotas em outras casas. A gente foi abrindo mais CNPJs e mais obras. E aí também tem a questão de que, por exemplo, o que a gente foi enxergando? Que as pessoas daqui não têm o tempo de fazer a administração da obra. Sim. Né? Que isso era um diferencial lá da minha cidade natal, Sobradinho. Lá, por exemplo, o mercado tudo é mais próximo, para te ir de um lugar ao outro é rapidinho. Então, as pessoas não viam como um diferencial você administrar a obra. Sim. Né? E aqui as pessoas não. Tudo leva tempo, tudo é mais longe, tudo, né? Mais corrido. Mais corrido. Então, a administração eu vi que se encaixava bem. Então, uma coisa complementava a outra. Valorizam as facilidades, né? Como eu já estava criando uma estrutura administrativa para tocar as casas de investimento, automaticamente eu tinha uma estrutura administrativa também para atender o cliente final. Sim. Né? São duas coisas que são praticamente iguais, né? Só muda o cliente. Então, a gente... e aí, como nos grupos de investimento a gente acaba fazendo toda a gestão financeira da casa, a gente pensou, a gente pode oferecer mais um serviço para o cliente, fazer a gestão financeira também da obra dele.
né? Então, na verdade, o cliente que a gente faz a administração, ele entrega a conta bancária dele para nós. Sim. Né? E a gente administra toda a obra, consolidando extrato, compra, apresentando os orçamentos e tudo mais, com total transparência do início ao fim. Né? E é uma diversificação bem bacana de investimento, sempre te disse isso, né? Sim. Tu conseguiu pegar um nicho de mercado totalmente disruptivo, Sim. né? Que é um investidor que muitas vezes comprava um apartamento na planta de uma construtora, que ele não tinha o controle sobre o que a construtora estava fazendo com o recurso dele, né? Sim. E conseguiu transformar isso numa casa que é possível que ele visite a obra, que ele te acompanhe, que tu preste conta semanalmente para ele. E a FM Participações trouxe um novo nicho de mercado que eu acredito que a nível Brasil, São Paulo já acontecia, mas que tu trouxe para o nosso interior aí, fazendo que tu conseguisse fazer casas de altíssimo padrão nos condomínios fechados, colocando o investidor como parceiro de negócio. Ele não tem totalmente o risco de ter uma obra, ele tem a garantia que tem um responsável técnico que entende daquilo que ele está fazendo atrás disso, né? Uhum. E dá uma segurança muito maior para o negócio, né? É tão disruptivo que até há 6 meses atrás eu achava que eu tinha inventado o negócio. Mas a gente sempre diz que hoje em dia é muito difícil tu inventar algo, né? Eu não conhecia ninguém que estava fazendo algo nesse regime, né? E indo atrás de cursos e enfim, tudo mais, eu entrei num curso de incorporação agora um tempo atrás, estou fazendo ele até. E no curso eu encontrei algumas pessoas que fazem. Um em Brasília. É fora a capital, bem, né? É bem distante, assim. Ó. E casualmente, assim, parece que quando eles estão falando, parece que a gente está falando a mesma língua. A gente parece que faz exatamente a mesma coisa, sabe? Sim. E tu não tinha referência nenhuma na hora de montar o teu negócio. Seria bem mais fácil ter uma referência, né? Não tinha referência, sabe? Foi uma coisa assim, eu pensei, como eu fazer um modelo de negócio onde todo mundo ganha, sabe? Sim. Tipo, ganha nós, ganham nossos colaboradores, ganham os empreiteiros, ganham os investidores. Os corretores. Ganha quem compra a casa. O cliente final, né? Mais ainda o cliente final, porque tá pegando um produto que não foi... o recurso não foi se limitando, né? Sim. Tu tinha recurso para fazer a obra do início ao fim, então não foi poupada nenhuma etapa, foi entregue um produto de qualidade do início ao fim com tudo que tem de melhor no mercado. Isso que é a parte mais legal. Quando tu vai projetar a casa, tu já tem o custo dela para fazer com tudo de bom e de melhor que o mercado tem a te oferecer naquele momento. Sim. Então tu já larga para os investidores, o custo disso aqui é tanto. Eu costumo dizer isso também quando a gente está com um cliente final, às vezes porque oferecendo um imóvel, porque às vezes as pessoas pensam, fizeram para construir, que material será que utilizaram? Né? Aí eu digo para eles assim, não, te coloca na posição da cadeira do investidor. Sim. Né? Que, digamos, cada um aqui aportou 1/8 dessa casa, vamos dizer, sei lá, tinha 8 cotas. Ninguém desses 8 aqui está querendo fazer uma economia de material, entende? Talvez e nem correr o risco de um retrabalho, né? Talvez se fosse um investidor, que era tudo o dinheiro dele ali, talvez seria uma pessoa que daqui a pouco ia ficar me questionando e tal, não sei o quê. Não, eles têm carta branca, digamos, Fernando, é tu que administra a obra, faz o que precisa ser feito. É tu que apresentou quanto que isso aqui tem dado resultado, toca, entendeu? Né? Então, tudo é cuidado, melhor material, enfim, tudo mais, para a gente entregar um produto top. Até porque, digamos assim, eu às vezes brinco, né? Boa parte das nossas obras está no Serra Azul, eu moro no Serra Azul, né? O cara sabe onde é que te achar, né? Eu encontro os caras caminhando na rua, entende? Tipo assim, eu não quero, digamos, ter que me mudar de casa em função do meu trabalho, entende? Pelo contrário, eu quero sair... e aí, tudo bom? Minha casa tá boa, não sei o quê, enfim, tudo mais, né? Foi o melhor negócio que eu já fiz. Então, é isso que a gente quer. Que legal. E os investidores também, por incrível que pareça, a energia que rola, eles ficam realizados quando termina a casa. Parece que mais realizados do que financeiramente, sabe? Manda as fotos lá, enfim, ficou top, não sei o quê, enfim. Até agora, recentemente, a gente tinha a Casa da Mata ali, e eles, temos que colocar, agregar valor, né? Eu digo,
Daí, no fim, eu que acabei segurando a Sim. questão de valorização, porque... Se deixar, só você já quer mobiliar a casa. o escopo da coisa é esse, entende? Não vamos se apaixonar pela casa, Sim. porque não vai ser nossa moradia, entendeu? Sim. Né? Então, é bem legal a energia que rola, assim, sabe? Durante o processo também. Sim. E hoje tu tem noção de quantas casas tu já finalizou, assim, nesse... No regime de investimentos, a gente está na casa 18, né? A gente teve uma que a gente pulou, né? Sim. Não precisa dizer qual número era, né? Né? São 18 casas no total. Sim, 18 casas no total. E de onde é que veio a ideia de, em algumas delas, não foram todas, né? Usar o nome em inglês dos números. Como é que surgiu isso? Foi na verdade assim, esses edifícios que eu fiz em Sobradinho, por exemplo, eles tinham nome de pedras, né? E aí eu pensava, precisava ter algo que desse uma sequência. Porém, um edifício leva muito mais tempo, então tu tem mais, né? Até tu chegar em todas as pedras demora. Até chegar em todas as pedras demora. Casa já depende, já começa a faltar, né? Sim. Só que, enfim, a gente foi... Hoje, digamos, a casa 18, essa se chama 18, né? Mas a gente já está dando um outro nome na razão social, por exemplo. Essa é Casa Solar e / 18. Então, porque a gente entende que chega uma hora que, por exemplo, a pronúncia começa a ficar... Vai ficar longa a sequência, né? Vamos dizer 21, né? Não, tipo... Aí, digamos, não vai ter... tem que ser uma coisa comercial. E eu acredito que nem no início do negócio também não se pensava que ia chegar no número tão rápido, né? Sim, porque também. até a Ten foi voando, né? Foi voando. Até a Ten, quando nós estávamos vendendo a One, né? Já estava vendendo a Three, a Two estava finalizando. Sim, cara, quando vê, nós estávamos na Ten, e aí eu notei que tu já começou a pegar alguma característica da casa para trazer a formatação do nome, né? Sim. E justamente cada obra tem um nome, porque cada obra tem a sua razão social, a sua empresa consolidada, ela responde para cada empreendimento que tu faz, né? Então, a Casa Ten é um CNPJ com aqueles investidores lá dentro, recurso da obra está alocado para aquela obra e ela fica lá. Sim. Isso é uma coisa que é uma garantia muito grande para quem vai investir, né? Saber que aquele recurso é destinado para aquele empreendimento e os sócios estão a par que o valor dele está para aquilo ali, né? Sim. Eu sou muito pragmático e isso é uma questão que, nossa, lá no escritório é uma premissa assim que eu chego a ser chato nisso. Por exemplo, eu trato cada obra como se fosse uma gaveta, né? Então eu brinco com eles às vezes. Se saiu 20 chapas de tapume daqui e atravessou a rua para ir para outra obra, tem que ser feito o Pix no meio do caminho. Entendeu? Sim. Tipo, uma obra comprou da outra, já tem que pagar. Destina o valor. Então, isso tem que ser assim, porque senão a coisa bagunça. Perde o controle, né? E a gente notou, obviamente, que tu tá com um escritório novo aqui, né? Perto do nosso até. Sim. Como é que tá a turma? Eles estão motivadas? Eles gostaram da mudança? Como é que foi essa transformação, assim, do novo escritório? Tu viu que deu um gás, assim, no pessoal? Sim. Eu estou muito motivado, até porque tem mais espaço, agora as salas são separadas, né? Antes a gente estava num escritório que no começo parecia ser um bom tamanho, mas chegou uma hora que começou a ficar todo mundo junto e um atendia o telefone e já dispersava os demais, né? Daí tava compras junto com o projeto e tudo mais, né? Na verdade, a mudança ela teve que ocorrer meio emergencialmente, assim, porque foi evoluindo, foi crescendo o negócio, foi precisando mais gente. E aí eu pensei, a gente precisa agora já ir para um local próprio, onde eu possa investir mais e fazer mais. Então, a gente adquiriu a casa ali, né? A gente tá fazendo tudo conforme as pernas alcançam, digamos assim. Não, pé no chão. Eu não quis chegar e, vou mobiliar tudo de uma vez só, deixar um negócio... quero fazer devagarinho, conforme eu vendo a necessidade, né? Então, a gente está fazendo sala por sala agora, bem devagarinho, se adaptando, né? Mas tá bem legal, assim, porque a gente conseguiu juntar tudo ali. A gente tinha alguns problemas, por exemplo, uma sobra de cabos elétricos de uma obra. Como é que eu faço agora para outra usar? Dando um exemplo. Ela tem que ficar num local que se chama uma quarentena, né? Tipo, então, se eu não tenho lugar já para ir, né?
Então, lá nesse escritório a gente conseguiu também organizar isso. A gente tem um container lá que ficam os materiais que saíram de uma obra até eles serem Ferramenta. destinados a outra. É uma ajuda, né? Ter espaço. Espaço Sim, é tudo, né? Ferramenta, principalmente. Às vezes tu tem alguma determinada ferramenta que o pedreiro não tem, mas que é uma coisa tua, né? Sim, sim. Então, isso é muito preciso. E como é que tu tá fazendo para fazer a gestão desses dois escritórios aqui em Sobradinho? Como é que divide os dois, Fernando, aí? Lá em Sobradinho, a gente tem a CFM, né, que eu já comentei antes. Eu vou para lá normalmente nas quintas-feiras, e daí o resto da semana eu fico meio pelo WhatsApp, falando com o pessoal lá. Então, tu fica aqui segunda, quarta, quinta, tu fica até que quando... Não, só vou quinta lá de manhã e volto à tu noite. já volta no mesmo dia. Pensei que volto ficava no até mesmo dia. segunda lá. É Sim. mais uma fiscalização das obras que tu tem em andamento e uma gerência dos negócios lá, né? Sim, lá hoje eu tenho o prédio, né, e tem a casa de um cliente hoje. Então, digamos, é um trabalho que eu consigo fazer todo em Conciliar. um dia, né? Automaticamente, depois de um tempo e com a demanda que estava aqui, lá eu fui meio que, digamos assim, às vezes aparecia alguma coisa, a gente acabava até direcionando algum colega, sabe? Sim. Porque não Não dá dá para querer conta. abraçar o mundo, né? Então, digamos, cada um no seu quadrado, tudo vai... Vai se ajeitando. E teve alguma casa, eu gosto de perguntar isso quando pessoas que vêm aqui construíram vários empreendimentos, teve algum que teve que tu gostou mais de ter feito, ou que tem em teu coração, essa casa, ou esse empreendimento, eu senti orgulho de mim mesmo ter feito. Por ter feito do começo ao fim, ou alguma coisa. É sempre o último projeto. É. Que te marcou. Na verdade, assim, a gente pensa sempre, quando terminou o projeto, esse ficou legal, essa ficou massa, não sei o que, enfim. Mas Até depois ver tu o faz próximo. outra, né, e você melhora mais alguns pontos, né. Então, sim, tem, digamos assim, a gente começou fazendo as casas na beira do lago, ali no Serra Azul, então foi um primeiro ponto, assim, que foi interessante, porque estavam lá aquelas casas, uns certos terrenos ali, o pessoal falava em vender, mas não, né, ninguém mexia com aquele assunto. Aí um dia eu comecei a ficar atento a isso, né? Tipo, todo mundo achava caro, mas caro em relação ao quê, né? Tipo, era um pouco mais caro que os outros, né? Mas uma casa construída ali, quanto que vale, né? É proporcional, né? Então, aí foi que a gente deu mais ou menos uns 3 tiros ali na beira do lago, né? Que eu acho que é muito assertivo, assim, porque casa, para mim, se ela tem pavimentos, ela tem que ter algo atrativo, vista, né, tal. Outra casa que foi bem marcante foi a Horizon, sabe? Que a Horizon... Projeto maior. eu acho que veio os terrenos no momento certo. É em cima de 2 ou 3 terrenos, não lembro. São 2 terrenos. Dois lados. Eu sempre imaginei fazendo uma casa em U, com a piscina no meio, uma casa pátio, né, que a gente chama. Então foi uma casa bem bacana e logo no começo ela já teve procura, enfim, foi uma casa que nem terminamos ela já estava vendida, né? Então é um projeto que me marca bastante, assim, por ser térrea em dois terrenos, né? Sim. E teve alguma dificuldade, assim, que tu passou como empresa ou como Fernando Mai, que a gente gosta aqui de trazer? Como é que é? Esqueci de novo a palavra. As histórias de insucesso. Teve Insucesso, algum perrengue que te marcou? Cara, isso aqui eu passei trabalho, mas cresci bastante como profissional passando por isso. Alguma negociação com tem algum cliente, às vezes o cara aprende muita coisa, né? Sim. Cara, tem esse episódio que eu comecei o podcast falando, né? Que é uma coisa que eu aprendi, tipo assim... O que eu peguei dali, sabe? Cuida com quem tu te relaciona, sabe? Então, essa minha empresa, FM Participações, se você olhar, talvez agora eu mude de ideia, sabe? Mas ela não tem um Instagram, por exemplo. Porque eu divulgo essas casas no nosso Insta do escritório. Por quê? Porque eu entendo que, por exemplo, a FM Participações, ela é uma empresa de investimentos, né? Sim. Então, como eu vou anunciar abertamente uma questão de investimentos? Eu posso atrair sócios que não convém, entende? Sim. Então, é uma questão de muita credibilidade. Então, uma pessoa que hoje já é sócia, se ela me indicar uma outra pessoa,
certamente, no boca a boca, né, nesse marketing de boca a boca, ela vai sempre me trazer uma pessoa do mesmo nível, né? Sim. Então, e como investidor a gente tem bastante, o que nos falta às vezes é obra, né? Às vezes é terreno, sabe? Às vezes é a demanda do mercado, né? Então, digamos assim, a gente não divulga tanto a questão de investimento, né? Mas logicamente, a gente está aberto a quem quiser nos Sim. procurar, né? A gente passa por uma série de averiguações, score, consulta todas as negativas em receita e tudo mais, né? Fica fiscalizando isso mês a mês para não ter nenhum problema com o sócio, né? Então, é tudo uma questão, assim, que tem que ser bem cuidada, né? Até Isso porque- foi um aprendizado que eu tive com esse vivente aí, né? Até porque esse sócio se torna um vendedor da casa, né? É. Então, se a casa for vendida através do financiamento bancário, automaticamente as negativas, documentações desse proprietário lá, que é teu investidor, também tem que ser fornecidas. Sim, sim, Então, tu precisa fazer esse pente fino e manter esse pente fino até o final, né? sim. É mais complexo que só gerenciar uma obra, né? É. Tem que gerenciar várias coisas que são o gerenciamento de obra. E não é só o cara querer ter o dinheiro e poder, né? Tem que Sim. ter as condições para fazer dar certo. Entrando nesse assunto dos investidores, como é que tu faz hoje para buscar novo conhecimento e ter o networking para esses investidores? O que o Fernando busca hoje para, cara, como é que eu me desenvolvo e como é que eu faço essas parcerias e me aproximo de pessoas com a mesma vibração da minha? Como é que tu faz hoje? Eu vou te dizer que isso passa a acontecer quando o trabalho deixa de ser trabalho e vira teu hobby também, entendeu? Digamos, se uma pessoa me ligar sábado, vamos olhar uma casa? Vamos. Se me ligar domingo, vamos. Entendeu? Para mim é orgulho eu ir mostrar, Sim. né? Da mesma forma que me qualificar também é digamos, passou a ser um hobby, né? Então, Tu vê que digamos, tu faz bastante cursos em faculdades aqui perto, né? isso. Então, por exemplo, assim, fiz um MBA recentemente, fiz uma especialização recentemente. Esses colegas são meus investidores, a maioria deles, né? É bem legal. Aí você sai jantar, você vai num evento com pessoas desse ramo, né? Eu costumo dizer, eu comento isso lá no escritório, quando que vocês viram alguém chegar aqui, tocar a campainha e entrar e dizer, eu vim aqui porque eu gostaria de comprar uma cota de investimento. Nunca aconteceu isso, entende? E talvez nunca vai ter, né? Por quê? Toda vez acontece nesse network que é fora do horário comercial. Sim, no informal, né? É o que eu digo no sempre pros informal. corretores aqui, né? Tu precisa, numa roda de conversa, tu ser interessante e não ser interesseiro. Porque a partir do momento que tu for interessante na tua conversa, os clientes vão ter interesse no teu negócio, né? Se tu fala com entusiasmo da maneira que tu opera, de como tu faz a tua casa, do jeito que tu cuida do patrimônio dos outros, vai despertar o interesse em alguém de participar do teu negócio. Nem que é de saber como é que funciona. Mas tu é interessante e não é interesseiro, né? Não tá querendo vender nada pro cara. Vai vir automático. E a história de vender sem querer vender, né? Esse dia eu fui fazer uma endoscopia em Porto Alegre, chegou o anestesista. Não sei o que, papapá, aquelas perguntinhas que eles fazem. O que tu faz? Daí eu disse, não, eu sou arquiteto e incorporador. Mas o que tu incorpora? Daí eu disse, não, faço casa e tal, com regime de cotas, enfim, investimento, que tem dado em torno de 20% a 30% né, ao empreendimento, né, de retorno. E ele ali com a agulha e tipo... Será que eu faço anestesia ou não faço? Como é que funciona? E daí, isso? como é que funciona? Não sei o quê. Assim, a gente faz casa lá em condomínio e tal, não sei o quê. Daí dizer assim, não, depois vamos se falar e tal. E pá, me deu a injeção e eu, puf, né? Perdeu o raciocínio. Né? Tipo, mas é curioso, assim, porque é uma coisa que acaba vendendo sem querer vender, né? É uma questão... A gente tá ali, tá conversando e acontece. É o melhor né? networking que tem. Que legal. E a gente vai agora para um script de visão de futuro. O que a FM pensa daqui para frente como construtora, como incorporadora? O que tu pensa dos teus imóveis? Quais vão ser os teus próximos passos? O que tu almeja no mercado imobiliário de Santa Cruz aí? Sim. Eu vejo que ainda tem uma grande procura, né, por imóveis de alto padrão nessa faixa que a gente está fazendo. Então,
eu costumo dizer que essas duas linhas, elas são complementares uma à outra, por exemplo, construir para o cliente final e as casas de investimento que a gente faz. Porque, por exemplo, alguma mudança na economia, um lado ajuda a sustentar o outro, né? É importantíssimo isso também para ter a saúde do negócio, né? Então, eu gosto muito da região dos condomínios daqui. Eu acho que tem novos surgindo, uns já bem consolidados, né? Então, eu me vejo aqui, me vejo fazendo isso que eu gosto, casa de alto padrão, em condomínio fechado, cada vez tentando melhorar um pouco mais os processos e tudo mais, né? Há um tempo atrás, até comecei a cogitar uma hipótese de fazer isso em outras cidades, onde também condomínios são mais consolidados, mas depende muito de uma visão crivo do dia a dia, que eu não consigo me enxergar fazendo isso em outra cidade, porque tem que ter muito controle, né? Os nossos funcionários visitam a obra praticamente todo dia, então como é que eu vou fazer isso numa gestão fora, né? Onde eu vou ter que contratar talvez um profissional que eu nunca vi para fazer administração, né? Aí então, já começa a fugir do teu controle. Sim. E aí, então, se eu não vou dar firmeza para os investidores, eu prefiro ainda não ir, sabe? Não vou dizer que... Nunca diga nunca, né? Sim. Mas, Ou mudar toda a tua operação sem saber se o cara vai estar satisfeito em morar em outra cidade, em ter eu acho isso que aí precisa ter mais base, sabe? No momento que, nossa, isso aqui está tão bem organizado que eu consigo controlar até a distância alguma coisa. Aí é o momento, entende? Mas agora ainda não. É que nem a gente estava comentando antes de não prometer aquilo que não pode cumprir, né? Exato. Então, de repente, não é o momento ainda de fazer em outra cidade, né? Sim. Senão tu vai... Que a gente tava falando, é a tua reputação, né? Tu não pode brincar com, vou fazer pra ver. Tem que ser no momento certo pra não dar bobeira, né? Tá lidando com patrimônio no terceiro. Nem tudo é um conto de fadas, né? Então, tu vai pegar numa cidade, daí tu olha lá os anúncios de imobiliária, pá, a escada tá 9 barão, 12 barão, não sei o que, isso aqui gasta tanto para fazer. Só que nesses lugares, às vezes, é um tipo de negócio que, na verdade, não foi vendido pelos 9, foi vendido por 7. Pegou uma casa de 5. Pegou uma casa de 5, pegou um carro importado de 1 pau e pouco, né? Sim. Então, não é bem assim, sabe? Tem que olhar a realidade do negócio lá no... Se você entrar numa cidade dessa, sei lá, e pegar um corretor e dizer, mas me mostra um negócio, como ele aconteceu, né? Eu quero saber. Sim. Tu vai ver que nunca Sim, sempre tem... todas aquelas mil maravilhas. Sim, às vezes uma dificuldade, algum porém ali que muda a percepção. E aqui a gente procura, por ser esse regime de administração, a gente procura ser bastante correto na questão de valor. Às vezes, por exemplo, as pessoas vêm fazer uma proposta com uma super margem, digo, cara, eu não tenho essa margem, entende? Digamos, a gente não precisa fazer um negócio para se enganar. Eu ter uma coisa valorizada 20% a mais, daí tu vem botar o teu imóvel, tu quer 20% a mais. Às vezes eu brinco com eles, ou nós vamos fazer um negócio FIP por FIP ou liquidez por liquidez, entende, né? Não existe um negócio onde não seja bom para ambos, né? E Santa Cruz tem isso, né? O pessoal que vem de fora até estranha. Ele não tem um poder de compra tão bom quanto ele imagina a nível de Porto Alegre, a nível de litoral, porque lá os caras têm margem para tudo que é coisa na negociação, né? Sim, sim. E Santa Cruz é muito justa nessa parte. Então, às vezes, na dação de pagamento, tu tem a noção real do mercado em 15 minutos, em 3 ligações. A gente participa muitas vezes das negociações, né? Sim. Fulano, quanto vale isso aqui? Cara, na hora, se souber o prédio, onde é que ele fica, o que ele tem, tu já sabe quanto vale e não tem mágica. A mesma coisa na casa. O pessoal vem de fora, eu quero 10% de desconto, 15% de desconto, que é pagamento à vista, e tu sabe que tu não tem essa margem para dar pro cara. Perfeito. E ele vai girar no mercado, vai acabar caindo na tua casa de novo, porque ele sabe, cara... Mas esse cara não cedeu nada, tem alguma coisa diferente nessa casa. É a qualidade do cara, custa isso aqui mesmo. Tá me entregando o valor e não é o preço. Sim, sim. É isso aí. E uma última pergunta que a gente gostaria de fazer, Fernando. Nós somos um dos primeiros podcasts depois dessas questões atípicas de enchente que devastou todo o nosso estado. O que tu, como arquiteto, enxerga como soluções ao nosso alcance aí, como cidadãos, como nós, como imobiliária, tu como arquiteto, o pessoal nas suas casas, o que tu acha que seriam as alternativas que a gente poderia começar a tomar aí com isso aí a partir de agora, desde as cidades, as estruturações da sociedade no todo? O que tu imagina daqui para frente agora?
Sim, eu tô vendo algumas coisas já, é tudo muito recente, né? Mas eu li até hoje no jornal um prefeito de Venâncio Aires, que ele falou: Vila Mariante não receberá mais investimento do município. Ou seja, e ele disse, a decisão está tomada, entende? Eu acho que é uma questão que, por exemplo, vai ter que ter essa mudança de chave. Locais que já pegaram 3, 4 vezes enchente. E já é historicamente... É lógico que existe aquele apego pessoal, aquela questão, né? Mas eu imagino que já passou por cima disso, porque ninguém gosta de ver a sua casa 3, Toda 4 vez, né? vezes inundada até o teto. Sim. E perder toda tudo. vez, né? Então, chega uma hora que, por exemplo, esse apego é bom prezar mais pro lado da segurança, né? Ontem eu vi uma entrevista de um rapaz de Cruzeiro do Sul lá também, que morava 6 anos, casa própria e tudo mais, e ele disse só na entrevista dele, cara, eu troco todo o meu patrimônio, isso aqui tá pago, tá tudo quitado, eu volto a pagar aluguel por uma coisa que não me causa problema, eu abro mão de tudo que eu construí até agora. Sim. Mas preciso ir para um lugar hoje que me dê a paz de dormir tranquilo no meu travesseiro de noite. Então vamos abrir mão de algumas coisas, né? E É esse complicado pra exemplo que eu gente. estava citando ali, eu vi que daí o prefeito até comentou que já tem uma área destinada onde eles pretendem fazer, né, Sim. uma realocação dessas pessoas e transformar esse local num parque, digamos, para uso de veranistas e tudo mais, afinal na beira do rio Sim. e tudo mais, é um espaço bonito, né? Eu acho que tem que ter essa primeira pegada de, por exemplo, onde mapear realmente onde foram essas áreas Sim. que sofreram muito, né? E realmente ter uma política diferente para não pecar sempre pelo mesmo erro. Outra coisa que às vezes eu me pego pensando assim, agora dá aqueles momentos assim, tu tá dirigindo e pensando, o que eu podia fazer para ajudar, né? Às vezes a gente fica nessa questão assim, né? Eu imagino que vão surgir alguns projetos pilotos, digamos assim, de uma construção em série, né? Isso é uma coisa que eu imagino que essa enchente vai forçar isso, a ter um tipo de projeto que se monta rapidamente, e se tem uma casa de 2 quartos, uma casa de 3 quartos, enfim, né? E para suprir essa primeira demanda, né, que vai ter. Tem bastante gente assustada, pelo que eu vejo, será que o custo dos materiais vai subir, não sei o que e tudo mais. Eu acho que é diferente da pandemia, né? A pandemia agravou todo mundo, né? Aqui é um fato nosso, né? Então... Atingiu o estado todo, numa proporção grande, mas o aço é commodity. Sim. O cimento é commodity, né? Então tem muito... O porcelanato é fabricado em Santa Catarina, boa parte, né? Então, eu não vejo assim algo que vai impactar drasticamente em valores, vai impactar logisticamente, né? Sim. A gente está tendo já que... a gente está se reunindo assim toda hora, as coisas têm que ser agendadas com mais antecedência, Sim. porque o deslocamento que antes era de 1 hora e pouco, virou em 5, 6, né? Estamos tendo que renegociar alguns cronogramas Prazos. com os empreiteiros, porque a gente cobre as entregas deles pelo cronograma. Então, às vezes, não vou conseguir concretar agora porque não vai ter concreto. E aí, como é que nós vamos fazer? Vamos deixar o empreiteiro sem dinheiro? Né? Então, tem que ter um replanejamento, né? Mas eu acredito que de tudo tem que ter ensinamentos, né? Sim. Eu acho que é uma tragédia, digamos, todo mundo está comovido, né? Também tô, né? Mas para mim, a comoção tem que durar pouco tempo e tem que ir logo para ação, né? Não dá para estacionar na comoção, né? Vou ficar lá comovido, chorando, né? Tipo, não perdi, Sim. graças a Deus, pude ajudar. Vamos ver como podemos tua irmã estavam lá, tua esposa também estavam lá ajudando. Como podemos sair disso aqui, né? Sim, hoje para ti ir para Sobradinho, tu tem que fazer uma volta de 4 horas, né? Para te chegar lá, ver tua família, tua empresa, teu negócio, tu tem que fazer uma volta de 4 horas, então foi também atingido indiretamente, tu não teve o teu patrimônio atingido. Sim. Mas o teu negócio, a tua empresa,
o teu ciclo, onde é que tu convive foi. Assim como nós, como empresa também, nós tivemos aqui familiares dos colaboradores atingidos, então todo mundo se empenhou a buscar doação, tá lá na linha de frente ajudando esse pessoal a reestruturar, Sim. mas não tem como o cara não se comover, né? Uma coisa que eu tava olhando, por exemplo, para nós, Santa Cruz, historicamente, por nossos bairros aqui, se for olhar plano diretor, tu já tem delimitado toda essa zonamento de risco, né? Sim. Então, só como tu disse, o município não vira a chave para poder fazer a conscientização dos moradores que esse problema cada vez mais pode vir a acontecer, com maior frequência ou com maior grandiosidade, como aconteceu agora, né? Uma proporção maior. Mas, historicamente, o plano diretor foi feito em 98. Desde lá, a zona de alagamento é na várzea, a zona de deslizamento é toda em Costa Cinturão Verde. E poderiam ter feito algumas alternativas de mover essas pessoas, colocar para outra região. Claro que a gente sabe que o poder aquisitivo delas muitas vezes permite e a raiz está lá, então é difícil tu conscientizar de fazer esse tipo de atitude, mas eu acho que agora veio uma virada de chave muito grande. A gente aqui na região não foi tão atingido quanto a região do Vale do Taquari. Sim. Né? Cruzeiro do Sul, tava olhando lá, tem bairro que 500 casas não existem mais. A maioria não tem mais nem o terreno para construir outra casa. Então ali talvez vai ter que ter uma mudança um pouco mais drástica, uma remoção, né? Como tu mesmo já construiu em casa modular, fez vários segmentos desse tipo, talvez uma alternativa de construção rápida para relocar muitas famílias. Vão vir novas tecnologias para isso, né? Com certeza. Então, acho bem interessante. E a gente sempre pergunta no final, né, o que tu deixa para novos empreendedores, para quem está assistindo, uma dica de livro, dica de filme, ou uma intuição que tu teve, ou um ensinamento que tu teve nesse processo de ser um empreendedor, de deixar de dica, assim, pro pessoal. Sim, para mim um ponto que foi uma virada grande de chave, quando eu cursei o MBA em Recanto Maestro de Business Intuition, que é a intuição do negócio. Eu acredito que toda pessoa que faz esse curso muda... Vira uma chave. Vira uma chave, assim, muito forte. É um curso que eu indico para todo mundo. E aí, dali surgem várias leituras desse pesquisador, que foi o Antônio Meneghetti. Mas, fora ele, por exemplo, eu diria... um livro que me marcou bastante é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, da Dale Carnegie, né? Eu acho que ali rola muita questão da empatia. Toda vez que tu tá... Agora eu vou me colocar no lugar do investidor, agora eu vou me colocar no lugar do comprador, agora eu vou me colocar no local do corretor, sabe? Você sai de si e entra na pessoa do outro. Sim. Você encontra as dores e faz o negócio evoluir, né? Esse livro para mim foi bem marcante. Já entreguei ele para algumas pessoas, tipo, tu precisa só isso, sabe? Sim. Um presente de aniversário que ele, tá aqui, lê isso aqui. E por incrível que pareça, às vezes tu dá a pessoa não faz, entende? Tipo, e eu tenho certeza, tem umas pessoas que se tornariam grandes profissionais, às vezes colaboradores da gente ali, que tu vai lá, isso aqui é o que tu precisa para mudar a chave, sabe? Mas enfim, são duas coisas que me marcaram bastante, sabe? Né? Que fizeram uma grande mudança, né? Que legal. Então, é isso aí, né, Gabriel? Agradecer a tua presença aí, Fernando, poder bater esse bate-papo, conhecer um pouco mais do Fernando Maia, arquiteto da FM Participações, que é uma referência na nossa cidade em construção de casa em condomínio fechado. Parceirão nosso, né, Gabriel, também? Isso aí. Agradecer também ao Pedro e ao Gabriel. O Pedro foi uma das minhas primeiras referências aqui como corretor. Foi um primeiro negócio das casas de investimento. Quem vendeu foi ele, né? E me lembro quando ele me apresentou o Gabriel para fazer as filmagens e tal. Uhum. Acho que eu tenho um pouco de culpa nessa junção Tem, aí, né? tem. Fez um grupo lá, né, Gabriel? Batman e Robin. Eu criei um grupo apresentando Batman e Robin para eles se unirem os Depois dois. de uma palestra que tu proporcionou, né? Vocês dois têm que se unir, pelo amor de Deus. E tamo aí, né? Eu acho que coisa boa. Um pouquinho deve ter dado um empurrão, né? Deu sim. Bom poder contar com a parceria aí. Valeu. Coisa boa. Obrigadão. Isso aí, obrigado pelo convite. Episódio. Valeu. Obrigado, gente.